Hello, students! Roteiro de Estudos 4, segundo bimestre, Língua Inglesa. Pessoal, não esqueçam de marcar a turma de vocês corretamente. Tem muitos alunos que estão marcando o campo errado. Faça o X dentro aqui da sua turma, tá? Certinho. Coloque seu nome completo. Tem muitos alunos que estão colocando só o primeiro nome, estão esquecendo de colocar o nome, deixando em branco o seu roteiro. O que está em branco eu não estou nem olhando, porque como é que eu vou estar dando a nota para quem eu nem sei qual é o aluno, né? Então fica complicado. Então tenham muita atenção com relação a isso aí. Coloquem o nome completo de vocês também, tudo bem? Esse roteiro, pessoal, o conteúdo é esse, ó, estratégias de escrita, pré-escrita e escrita. Então você tá aprendendo um pouco mais sobre essas estratégias para você escrever na língua inglesa. Então você já está treinando para isso aí, tá bom? A habilidade. Vocês vão adquirir a habilidade de organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. Então leiam com atenção todas essas etapas, tá? Você leia todas as etapas que nós faremos essa atividade desse roteiro. Leiam sobre o desenvolvimento. Vejam direitinho esse campo sobre a carga horária, o início e a devolutiva das atividades, o cronograma de estudos, tá? São 6 aulas. Lembrando que esse cronograma é uma sugestão. Alguns alunos podem ter muita facilidade, mais facilidade, e outros um pouquinho mais de dificuldade. Então, mas o ritmo normal para nós estarmos fazendo essas atividades é esse aqui, tá? Leiam direitinho esse cronograma de estudos. Lembrando que durante toda segunda e quinta-feira é o dia aconselhado para que vocês façam as atividades de inglês. Além de assistir a aula, que é toda sexta-feira, das 13 às 15 horas. Aliás, das 13 às 14... das 14 às 15 horas, toda sexta-feira, pelo Google Meet. Além dessa aula do Google Meet, vocês têm, durante toda a semana, os grupos do WhatsApp, das 15 às 17 horas, para estar tirando alguma dúvida de língua inglesa comigo. E também vocês têm o meu canal do YouTube e o canal do YouTube da escola, para você assistir a essa aula gravada. Quantas vezes você quiser, você precisar, tudo bem? Então não se esqueçam desses detalhes aí. A avaliação, leia para você saber como que você está sendo avaliado, tá? Se precisar se comunicar com a escola ou com alguém, tá aqui nessa parte. E nesse espaço em branco, coloque aqui se você teve facilidade ou dificuldade para fazer essa atividade, tá? Essa atividade tem um valor de 2 pontos, então vamos começá-la. Primeiro, 2 décimos para a leitura do texto. Pessoal, parece óbvio, parece simples, mas a maioria tem vários alunos que não estão fazendo a leitura das questões. Eles já vão direto lá para as perguntas e acabam respondendo muita coisa errada devido à falta de atenção. Devido talvez à preguiça, vamos dizer assim, de fazer a leitura do texto devagar, com calma, sem pressa, corretamente, tá? Então é muito importante, leia todo o texto. Observem com bastante atenção toda a imagem, os detalhes, os detalhezinhos pequenos, as palavrinhas pequenas escritas, tudo isso é muito importante, tá bom? Leia o texto abaixo que conceitua sobre o cartaz como gênero textual. O cartaz é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, bem como pela função apelativa. Existem uma série de gêneros textuais utilizados para transmitir mensagens. Dentre os diversos existentes, o cartaz é um dos mais comuns, pois é frequente nos depararmos com eles diariamente. Outros exemplos de gêneros textuais são divulgações científicas, crônicas, cartas, notícias, listas de compras, enciclopédias, receitas, bulas de remédio. Onde encontramos esse tipo de gênero textual? Observem aí um exemplo, né? Temos aí o famoso mosquito da dengue, o Aedes aegypti.
Ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. O mosquito da dengue é um inimigo perigoso. Para saber como eliminá-lo, converse com o farmacêutico deste estabelecimento. Então observe sempre com muita atenção todos os detalhes. Aqui temos a bandeira do estado, os órgãos de saúde que elaboraram essa campanha, não é, pessoal? Então fiquem bem atentos a todos os detalhes das imagens. Os cartazes estão em todo lado, nas ruas, nas campanhas eleitorais, no anúncio de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização. Em outros locais como cinemas, hospitais e escolas. Quem os reproduz e para quê? Há profissionais que se dedicam a esta área, tais como designers, publicitários, artistas plásticos. Os cartazes são utilizados para transmitir mensagens e, tendo em conta as suas características, é um meio de comunicação que consegue atingir de forma eficaz um grande público. Função informativa e apelativa. O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem, é comunicar algo a alguém, que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso, é utilizada a função informativa. Observem esse exemplo dessa imagem, desse cartaz. Teatro Municipal. Observe que o nome teatro ele está escrito com H entre a letra T e a letra E. Ou seja, esse cartaz é bem antigo. É do tempo do Brasil, quando era império, né? Governado pelo Dom Pedro I, Dom Pedro II. Tem muitos anos atrás isso aqui. Então, por isso que várias palavras vocês vão notar algumas diferenças com as palavras que usamos hoje. Por exemplo, teatro, por exemplo, amanhã. Observem o amanhã, ele não tem o tio no último A e tem a letra N depois do A. Amanhã, 17 de fevereiro, 8º e último grande festival da Semana de Arte Moderna com o concurso de Vila Lobos. No saguão do teatro, exposição de pintura e escultura. Observem aí também a palavra escultura. Ela tem a letra P muda, né? Entre o L e o T. Preços, cadeiras. Aí tem aí o preço naquele tempo, não sei se era cruzado, cruzeiro ou algum outro nome que tinha moeda nacional naquela época. Bilhetes à venda no Teatro Municipal. Então esse é um exemplo de um cartaz com função informativa. Por outro lado, o objetivo pode ser convencer alguém, persuadir o receptor a adquirir um produto, por exemplo. Nesse caso, é utilizada a função apelativa. O próprio nome já diz, está fazendo um apelo, não é verdade? Muito comum na linguagem publicitária. Observem agora este cartaz. Exemplo de cartaz com função apelativa. Temos um homem imitando aí um super-herói, na verdade, o Superman. Lembram daquela parte do Superman que ele está vestido como um repórter, um jornalista? Aí de repente ele escuta alguém em perigo e ele corre e tira a roupa que está por cima e por baixo ele já está uniformizado com a roupa do Superman, pronto para entrar em ação. Só que aqui no caso a gente tem um exemplo de uma pessoa que recebeu um transplante, não é verdade? Um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. Então aqui ele está falando a respeito das pessoas que morrem e podem optar por doar os seus órgãos. Então essa pessoa, de certa forma, ela vai continuar viva, não é? No corpo de outra pessoa, uma parte dela. Então ela pode, morrendo, ela não tem jeito para a morte, não é? A morte é inevitável para todos nós, só que podemos escolher morrer ou morrer e ajudar alguém a ficar vivo. Então, se você, de acordo com esse cartaz, essa campanha, se você optar por doar os seus órgãos, quando você morrer, pode aproveitar vários órgãos seus para serem transplantados para outras pessoas que precisam desses órgãos,
para elas continuarem a viver, a ter uma vida normal. Não é verdade? Então aqui ele está falando isso. A doação de órgãos nunca acontece com pessoas em estado de coma, quando a chance de voltar ainda existe. Somente na morte encefálica ou cerebral, que é irreversível, o transplante de órgãos pode ser feito. Então aqui ele explica mais sobre a doação de órgãos. Seja o herói da vida de alguém, doe órgãos, comunique essa decisão à sua família. Então aqui fala da Central de Transplantes, do SUS, do governo de Goiás. Então é isso que está falando esse cartaz. Exemplo de cartaz com função apelativa. Assim, são utilizados mecanismos que concorrem para que a mensagem cumpra o seu papel, tal como a utilização da linguagem verbal e não verbal. As características do cartaz. Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz tem como característica utilização de verbos no imperativo, utilização de linguagem verbal e não verbal, texto curto e sugestivo, adequado ao público, criatividade, preocupação estética, harmonia entre tamanhos das letras e das imagens, espaçamento, utilização de cores e utilização de figuras de linguagem. Fonte: Márcia Fernandes, professora licenciada em letras. Então, pessoal, vamos para a questão número 2. A primeira era para você fazer a leitura do conteúdo, tá? Do texto, da explicação sobre o que são os cartazes, tá bom? Warm up. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Então, observem com atenção cada imagem, tá? Temos aqui essa primeira imagem. Retro Party. Disco Hits Best of the 70s. Saturday, 23rd May. Club doors open from 9 o'clock p.m. Free entry for ladies. Temos outro cartaz, o cartaz número 2. Powerful Dreams Inspire Powerful Action. Observem com atenção essa lâmpadazinha, tá? As aspas. Cartaz 3. Vote. Be responsible. Temos aí também esse, número 3. E o número 4. Deixa eu aumentar ele aqui. What if you had a second chance with the one that got away? Ethan Hawke, Julie Delphi, Before Sunset. Número 3. As imagens são anúncios ou cartazes? Então lembre sobre qual é o assunto até agora na questão 1 e 2 que nós estamos falando, para responder essa questão número 3. Lembrando, você não vai colocar só são anúncios, são cartazes. Não, você vai ter que justificar também. Explicar por que que você acha que são anúncios, por que que você acha que são cartazes. Então, se for preciso, coloque as características, tá? Justifique de alguma forma a sua resposta. Se é anúncio ou se são anúncios ou se são cartazes, tudo bem? Número 4. Há muitas informações? Sim ou não? Em cada um deles. Você vai dizer isso, sim ou não, tá? Para responder essa pergunta número 4. Número 5. Quais recursos podemos utilizar para elaborar esse tipo de material? Por exemplo, papel, cartolina. Então você vai falar sobre alguns desses recursos que nós podemos usar para elaborar esse material, tá bom? Tudo que você acha que precisa para a gente elaborar isso aí. De que forma nós podemos fazer? Número 6. Qual é a finalidade geral desse tipo de material? Então você vai olhar novamente a primeira questão lá, aquele texto explicando, tá? Sobre o conteúdo, para você ver
lá na questão número 1, ele fala sobre várias finalidades que existem. E aí você vai dizer qual dessas finalidades que você vai colocar nessa resposta da 6 aí, tá? Lembrando, para responder a 6, você tem que ler a 1 devagar, com calma, sem pressa, com atenção, para você entender a finalidade das coisas, para você colocar a resposta aí da número 6, qual é a finalidade desse tipo de material. Na número 7, classifique os cartazes anteriores nas categorias abaixo. Então lembre, observe lá nas questões acima, que você tem 4 cartazes. Cada um deles você vai colocar aqui debaixo desse nomezinho que está em destaque. Motivational Poster. Então você vai ver qual daqueles 4 é o Motivational Poster e vai colocar o número dele aqui. Por exemplo, número 4. Então você vai colocar o número 4 debaixo do Motivational Poster. Se você acha que dentre aqueles 4 cartazes, o número 1 é um Event Poster, então você vai colocar aqui o número 1 debaixo da palavra Event Poster. Movie Poster. Se você acha que o número 3, aliás, que o número 3, ou o número 1, ou 2, ou 4, que o número 4 é um Movie Poster, então você vai colocar aqui o número 4 debaixo do Movie Poster. Political Poster. Se você acha que o número 4 é um Political Poster, você vai colocar o número 4 aqui debaixo dessa palavra. Lembrando, se você não sabe o que significa cada uma dessas palavrinhas aqui, você vai ter que pesquisar no dicionário online ou impresso, ou com a ajuda da ferramenta, por exemplo, do Google Tradutor, para você fazer a tradução e entender qual é cada cartaz daquele relacionado com qual dessas palavrinhas aqui, tá? Nesses espaços em branco você vai colocar os números dos cartazes. Vamos olhar de novo. Cada cartaz tem um número, não é verdade? Por exemplo, olha aí o número 3. O número 3 é esse. Número 4. O número 4 é esse último. Número 2. O número 2 é esse amarelo. Número 1. O número 1 é esse primeiro aqui, que tem uma fita cassete, tá bom? Vamos então para o número 8. Você já criou na escola algum cartaz de uma dessas categorias? Então você vai olhar essas 4 categorias de cartazes da questão 7 e você vai responder na número 8 se você já criou algum cartaz de alguma dessas categorias aí. Se você responder sim, você vai colocar qual que era a proposta. Se você lembra qual era a proposta do seu cartaz. Era uma proposta motivational? Era uma proposta event? Era uma proposta movie? Ou era uma proposta political? Então, é isso que você vai responder na número 8. Dicas para criar um bom cartaz. Escolher cores atrativas, ser conciso, usar humor, usar fotos para dar credibilidade, usar ilustrações criativas, mexer com a emoção das pessoas. Observe a imagem a seguir e analise se o cartaz é efetivo, levando em consideração as perguntas abaixo. A imagem está em preto e branco, mas ele é colorido, com letras brancas, laranjas e o teclado do piano em preto e branco. Pessoal, essa descrição eu fiz porque quem está recebendo o roteiro impresso está recebendo essas cores dessas imagens aí em preto e branco, tá bom? Então é para você tentar imaginar, quem está com o roteiro em preto e branco, tá? Como que é a descrição desses cartazes aí. Tente imaginar a imagem colorida. Então a imagem é essa, tá? Jazz Festival, Town Park, New York, September 15, 7:00 p.m. Número 9. Há cores atrativas ou cores que se contrastam?
Então, se você acha que são cores atrativas, você vai responder: sim, tem cores atrativas. Se você acha que as cores se contrastam, então você vai responder que você acha, na sua opinião, que as cores entram em contraste umas com as outras, tá? Número 10, a última. Você acha que ele é efetivo, considerando sua categoria? Event Poster, justifique. Então, se você não sabe o que significa a palavra efetivo, você vai pesquisar, tá? Em português, no dicionário, o que significa. E aí, você vai responder, ó. Lembrando, aqui na 10 está dizendo que esse cartaz preto, branco e laranja, ele é um exemplo de um Event Poster. Então você vai responder na 10 se você acha que ele é efetivo, ou seja, resumindo, se ele está cumprindo o papel dele, se ele está conseguindo transmitir a mensagem para a qual ele foi criado, tá bom? E aí você vai responder isso, lembrando, também tem que justificar. Então, se você acha que ele é efetivo, você vai dizer, sim, ele é efetivo. Mas por quê? Você vai explicar o porquê você acha, na sua opinião, que ele é efetivo, tá? Lembrando, considerando a categoria dele, que é uma categoria do Event Poster. Pessoal, então é só isso. Fiquem com Deus. Não esqueçam das nossas aulas, toda sexta-feira, no Google Meet, das 14 às 15 horas. Não esqueçam do Tira Dúvidas, não é? Que acontece todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 15 às 17 horas, no WhatsApp, nos grupos. E também não esqueça que essa aula está gravada, está no meu canal do YouTube e no canal do YouTube da escola, para você assistir quantas vezes você quiser, você precisar, para te ajudar a compreender e a responder corretamente essa atividade, tá bom? Então use isso quantas vezes você quiser, você precisar, tá legal? Não esqueça também de, nas aulas do Google Meet, você deixar a câmera ligada, que foi isso que ficou combinado nas reuniões com os pais, tudo bem? Então um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.